Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre animais vertebrados e invertebrados? Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. Essa estrutura ajuda a proteger os órgãos e permite que esses animais sejam maiores. Eles são divididos em 5 grupos: peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Vamos conhecer exemplos de animais vertebrados? Os peixes. Os peixes são animais vertebrados que vivem na água. São animais aquáticos. Possuem a pele coberta por escamas. Também têm a capacidade de respirar embaixo d'água. Exemplo: tubarão, baleia, peixe-palhaço, cavalo marinho. E os répteis? Os répteis são animais vertebrados terrestres e muitos deles nascem de ovos. Podem ter a pele coberta por escamas ou uma carapaça. Exemplo: cobra, jacaré, tartaruga, iguana. E agora a gente vai falar dos anfíbios. São animais vertebrados que nascem na água e se desenvolvem na terra. Eles têm a pele lisa, úmida, por isso vivem parte do tempo perto de locais com água, como rios, lagoas e mar. Exemplos: sapo, rã, perereca, salamandra e cobra cega. As aves são animais vertebrados que possuem pena e capacidade de voar. Nascem de ovos. Elas têm o corpo coberto por penas, além de patas, bicos e asas. Exemplo: galinha, beija-flor, arara, pinguim e papagaio. Mamíferos, né? Os mamíferos são animais vertebrados aquáticos ou terrestres. Quando filhotes se alimentam do leite da mãe. Exemplo de mamíferos aquáticos: baleia, golfinho. Exemplo de mamíferos terrestres: cachorro, gato, macaco, cavalo e leão. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem ossos. Algumas espécies possuem corpo mole, outras apresentam uma estrutura rígida, externa, que ajuda a sustentar o corpo. Eles podem ser classificados de acordo com o local onde vivem, ou seja, terrestres e aquáticos. Os animais invertebrados fazem parte da classificação que corresponde a todos aqueles que não apresentam coluna vertebral e crânio, o que faz com que muitos tenham um corpo mole. Entretanto, alguns dispõem de um exoesqueleto de calcário, como corais, e outros de um exoesqueleto de quitina, como besouros, e que deixa assim a casca deles bem dura. Quais os grupos dos invertebrados? Os animais invertebrados estão divididos em cerca de 33 filos, mas somente 8 deles são mencionados nos livros didáticos. Olha só que nominhos difíceis: equinodermos, artrópodes, anelídeos, molusco, nemateumentos, plateumentos, quinidários e poríferos. Confira a seguir as principais características deles. Poríferos. Os poríferos são muito conhecidos por nós, afinal, quem nunca assistiu ou ouviu falar do Bob Esponja? Esses animais apresentam um corpo cheio de poros e podem se alimentar por meio da filtração da água. Olha que interessante. Os quinidários são animais predominantemente marinhos, com poucas espécies de água doce. Os principais representantes são a hidra, a anêmona, os corais e as águas-vivas. Plateumentos são vermes com corpo achatado, apresentam poucos centímetros de comprimento e um sistema digestório incompleto. São conhecidos como exemplares que provocam doenças nos seres humanos, mas a maioria das espécies é de vida livre, tá? Os principais são esquistossomo, planária e tênia. E agora vamos falar dos nemateumentos. São vermes cilíndricos que apresentam um corpo afilado e alongado nas extremidades. Muitos representantes são transmissores de várias doenças, como elefantíase, o amarelão e as caridíases. Os representantes mais comuns são o oxiúrio e a lombriga. Moluscos são animais de corpo mole, muito conhecidos pela concha que protege o corpo deles, tá? Mas abrangem outros exemplares famosos, como o polvo, a lula, tá?
podem ser encontrados em solos úmidos e em ambientes marinhos e de água doce também. Além dos exemplos citados, também fazem parte desse grupo os mariscos, os caracóis, as lesmas, as ostras e os caramujos. Anelídeos. A característica principal dos anelídeos é o corpo dividido em anéis. Ocorre em vários habitats, sendo encontrados em solo úmido e ambientes de água salgada e doce também, tá? Os principais exemplos são as sanguessugas e as minhocas. E, finalmente, os artrópodes, tá? Artrópodes são um grupo com maior número de espécies conhecidas. As características principais são a presença de apêndices articulados e um exoesqueleto que reveste o corpo deles. Exoesqueleto é um esqueleto que eles têm por fora, aquela carapaça que a gente falou um pouquinho aí atrás, tá? O exoesqueleto ele limita um pouco o crescimento desses animais e, por isso, de tempo em tempo, eles realizam o quê? A muda, a troca dessa carapaça, porque aí eles perdem aquela carapaça pequena, crescem e criam uma nova carapaça. Essa muda chama ecdise, tá? Que é a troca do esqueleto externo. Gente, esses seres são muito presentes no nosso dia a dia. Alguns exemplos são os quilópodes, centopeias e lacraias, diplópodes, piolho de cobra, crustáceos, camarões, lagostas e caranguejo, aqui aracnídeos, né? Que são os escorpiões, opilões e aranhas, tá? E os insetos, os besouros, os percevejos, borboleta, mosca, mosquito, libélula e etc. É muito grande aí a quantidade, então, desses animaizinhos. E aí, você gostou de saber sobre esses animais? Até a próxima aula, pessoal. Eu deixo então para vocês as referências dessa aula, tá bom? Até a próxima!